nós iremos pregar, irmãos, 3 mensagens sobre evangelismo. 3 mensagens sobre evangelismo nesse mês de fevereiro. E a primeira mensagem é o evangelismo interno. É nós cuidarmos de nós mesmos. Glória a Deus. Pode abaixar. Pronto? Amém. Nós pregarmos para nós mesmos, irmãos. O texto que nós acabamos de ler é o texto áureo do Novo Testamento para falar sobre disciplina, sobre lembrar-nos uns dos outros das nossas obrigações ante a palavra de Deus, ante o reino do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos ceiar com Cristo, vamos estar à mesa com Ele, e não existe nada melhor, irmãos, do que na mesa com o Senhor, lembrar do amor ao próximo, lembrar do nosso irmão, do nosso companheiro de batalha, lembrar daqueles que estão perdidos, nos trazer à memória que Deus não fez tudo isso somente para alcançar a nós, somente para alcançar a minha vida e aqueles que eu amo, mas Deus fez para alcançar todo mundo, sem acepção de pessoas. Ele veio para que o sangue dele alcançasse todos debaixo do céu. E a disciplina cristã, ou o convite de nós chamarmos uns aos outros a lembrarmos do amor de Cristo, é um ato de extremo amor. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, que se algum irmão cair em alguma ofensa, em algum pecado, vós que são mais espirituais, conduzi o irmão em amor, para que ele seja restaurado, de tal maneira que você, ao conduzir o irmão à verdade, não seja tentado no mesmo pecado que ele. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20 diz que aquele que consegue convencer o irmão do seu erro, consegue o perdão de muitos pecados. Muitos pecados. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz que Deus repreende e exorta aquele que Ele ama. Então, meus queridos e amados irmãos, é fundamental uns aos outros lembrar das verdades que o Senhor nos deu, da verdade que o Senhor depositou em nosso coração. Para isso, a palavra de Deus escalona uma série de etapas que devem ser seguidas, coloca em linha uma série de etapas que devem ser obedecidas. E aqui, meus irmãos, eu faço uma vírgula para lembrar de alguma coisa. Por mais espiritual que soe, alguém que é desinstitucionalizado, por mais aparentemente bíblico soe, alguém que resolve seguir a sua caminhada sem um rebanho. E quando eu digo sem um rebanho, irmãos, não precisa ter uma placa, não precisa ter um ponto de aluguel, mas precisa ter um povo que se reúne regularmente em torno da Bíblia, debaixo de uma liderança cristã. Assim deve ser, porque os nossos irmãos perseguidos não podem abrir CNPJ, não podem ter lugares públicos de adoração e não deixam de ser igreja. Mas existem pessoas que no mundo de liberdade resolvem seguir o caminho freestyle, resolvem seguir o caminho longe. Eu sou livre, eu sou só Jesus. E esse texto aqui, irmãos, é uma pedra no sapato, é um calcanhar de Aquiles para aqueles que tentam sempre ir contra a congregação e contra o reunir dos santos, porque nesse texto, claramente, seguindo os parâmetros bíblicos, o próprio Senhor autoriza a comunidade cristã unida colocar e tirar a liberdade de alguns cristãos mediante a sua execução do trabalho cristão. Aqui a Bíblia está dizendo que a igreja, depois de passar por todas aquelas etapas, pode dizer: você é um herege, você não tem parte com o corpo de Cristo. Enquanto você não se arrepender, isso vai lhe causar a perca da sua comunhão com o Senhor. Isso foi usado de maneira
irregular, usado de maneira errada, principalmente pela Igreja Católica, usado por líderes que não eram bíblicos, e acabou trazendo em nós uma resistência a isso, acabou trazendo em nós um sentimento de repulsa, mas nada mais bíblico do que isso. Após uma, duas, três exortações bíblicas, ter o irmão, ter a irmã, não mais como irmão e servo do Senhor Jesus Cristo, mas como alguém que virou as costas para o caminho da verdade. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios também, exorta os irmãos a tirar o irmão que estava tendo relações possivelmente com a madrasta, depois voltar o irmão à comunhão, e isso não tinha falta de amor, mas um zelo real pela alma daquele que se perde. E aí, irmãos, às vezes eu me preocupo, hoje como pastor, eu me preocupo, porque muitas vezes nós temos pessoas, irmãos, que pela dureza do seu coração, nós temos pessoas, irmãos, por causa da sua rebeldia contra a palavra, estão andando, vagando de lugares a lugares, sempre questionando, sempre discutindo, sempre trazendo trevas sobre a igreja de Cristo, e não que existam problemas, não que existam pecados, não que sempre existe, mas existem pessoas que na verdade se tornaram como um cobrador de impostos e não querem mais a palavra do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, antes de continuar falando sobre isso, eu quero que os irmãos reflitam sobre o seguinte fato: se Deus exorta e teme e chama a atenção aqueles que Ele ama e aqueles que Ele tem por filho, quando foi a última vez que Deus chamou a sua atenção acerca de um comportamento, acerca de uma prática, acerca de um pensamento? Quando foi a última vez que você se sentiu exortado pelo Senhor na sua maneira de viver? E aí, irmãos, a maioria de nós às vezes pode dizer que nunca, ou que tem tempo que isso não ocorre, e quando isso não vai acontecer na minha vida, eu vou começando a ficar preocupado, porque nossa vida é de santidade em santidade, de glória em glória, a cada dia abrindo mão do velho homem para se tornar um novo homem. Mas se eu perguntar para os irmãos, quando foi a última vez que Deus te chamou a atenção, alguns prontamente vão dizer: o Espírito me chamou a atenção, Deus me chamou a atenção, o Senhor falou comigo em atenção. Mas se a gente fazer a segunda pergunta, que é quase a mesma coisa que a primeira, a soberba começa a encurtar e a resposta é negativa. Quando foi a última vez que um crente santo, dedicado aos caminhos do Senhor, de maneira bíblica, te exortou sobre um comportamento seu indevido, contrário à palavra de Deus? Eu, como líder de jovens, uma vez fui fazer uma peça, coisas que eu não estou mais animado a fazer. E aí eu encontrei uma irmã no meio da peça, Josi, que Deus podia exortar ela. Eu que estava organizando, não. E era coisa simples, assim, falou: a senhora errou a fala. Não, senhora, você tem que entender que Deus já tinha me falado, que eu tinha errado a fala. Entendeu? Você não pode, você fica humilhando a gente aqui. Falei: mano, de maneira nenhuma, a gente quer apresentar algo para Deus. E existem pessoas, meus queridos irmãos, que eles dizem que são exortados por Deus, dizem que são exortados pelo Espírito, dizem que são guiados pelo Senhor, mas é só o irmão lembrar ele de algum dever que ele tem, ou ressaltar um caminho que ele tomou contrário à palavra do Senhor, que os espinhos brotam de sua língua, de sua mente, do seu jeito, e aí acabou a paz. Meus queridos e amados irmãos, não existe igreja, irmãos, sem que um não se preocupe com a vida do outro. Não existe igreja, irmãos, se um não se preocupa se o outro está crescendo na fé, se o irmão está se desenvolvendo no caráter cristão.
Nós viemos, irmãos, de muitas coisas, de várias tradições, de vários costumes, de várias épocas, que cada um, irmão, e ainda pregações erradas, louvores errados, que as pessoas entram na casa de Deus armados, prontos para retalhar qualquer coisa a pessoa por não entender o amor de Deus profundamente, a pessoa por talvez não entender a palavra de Deus. Qualquer coisa é sinônimo de estou sendo perseguido, é sinônimo de estão se levantando contra mim, é sinônimo de eu sabia que o diabo, é verdade, irmão, que existem pessoas que perseguem, é sinal que existem levantes do inimigo, mas é verdade que o corpo de Cristo se preocupa um com o outro. Então a primeira coisa, meus queridos irmãos, é que nós temos que ser pessoas exortáveis. Eu tenho que ser um crente exortável. Os irmãos têm que ser crentes exortáveis. A palavra do Senhor nos convida a que nós sejamos irrepreensíveis, chegarmos ao ponto de nunca mais sermos repreendidos por nada. Mas enquanto isso não ocorre, irmãos, nós temos que sempre estar atentos às exortações que o Senhor nos dá. E diante de uma exortação, existem 3 modelos que nós podemos seguir. O primeiro modelo de exortação é o modelo de Acabe. Irmão, se tem um crente que entrou num rolê errado, se tem um crente que entrou num caminho errado, foi Josafá. Acabe já estava de mal a pior, matando os profetas do Senhor, construindo altares a Baal, e do nada chega o convite na casa de Josafá. Josafá é convidado a ir com Acabe para a guerra. Josafá não consulta o Senhor e vai para a guerra com Acabe. Para complicar a situação, Acabe chama o rei de Edom, e aí a mistura está feita. Um pregador diz que é o combinado perfeito. Um simpatizante do evangelho, Edom, que está perto da família de Deus, mas não é da família de Deus. Um crente completamente desviado, alguém que conheceu a verdade e virou as costas, Acabe, e temos um santo negligente, Josafá. O encontro perfeito. E diante do encontro, Josafá fala: olha, eu vim aqui, mas eu só vou para a guerra se nós consultarmos o Senhor. E aí Acabe tinha pronto 400 profetas para profetizar, e brotava profeta falso em Israel, porque o avivamento já havia acontecido, um monte de profeta falso já tinha sido morto, mas tinha um monte de profeta falso, e o povo profetizava, Josafá ouvia isso e diz: olha, vocês falam em nome do Senhor, por mais negligente que eu seja nas coisas de Deus, e eu sei que isso aí não é a voz do Senhor, não, está muito esquisito. Eu quero um profeta verdadeiro. Acabe diz: tem um tal de Micaías aí, que sempre prega contra mim, sempre prega contra as minhas decisões. Manda chamar Micaías. O livro é Reis capítulo 22. Micaías vem e o cara já intima Micaías na entrada. Todos os profetas profetizam a favor de Acabe, e ele dá a resposta certa: eu vou, mas vou falar o que Deus mandar. E lá vai Micaías. Chega Micaías, Acabe pergunta: qual que é a palavra de Deus para nós? E aí eu vejo um profeta irônico, irmãos. Eu vejo o Micaías debochado. Ele diz: vai e vence a batalha, que o Senhor é convosco. Acabe entende a ironia e diz: aí, tá vendo? O homem só fala contra mim. E aí Micaías dá a revelação completa: eu tive uma visão, que o Senhor perguntava como que ia conduzir o ímpio à sua impiedade, e eu vi um espírito falando que seria falsidade na boca dos profetas, e vi Israel dispersa como ovelha que não tem pastor. Na
hora Acabe toma a decisão que às vezes nós tomamos. Eu não quero ver quem me repreenda, eu quero cortar do meu círculo quem me chama a atenção, e ele vai ficar preso até que eu volte da cadeia, que eu volte da guerra. E Micaías, que era profeta de Deus de verdade, ele diz: quer saber de uma coisa? Se você voltar para me tirar da cadeia, não foi o Senhor que falou na minha boca. Eita, glória! Nós podemos, irmãos, tomar a primeira decisão e sermos Acabe, cortar do nosso relacionamento, cortar do nosso círculo social, cortar dos nossos devocionais, cortar da nossa comunhão, todo e qualquer elemento de Deus presente do Senhor que venha nos exortar. E às vezes, irmãos, nós somos tão amáveis em destruir as pessoas, destruir a palavra, destruir o que nos exorta, que além de colocar na cadeia, nós fazemos questão de arruinar a reputação dele. É uma regra do debate. Quando eu não consigo vencer no argumento, eu ataco a pessoa. Pois é, o pastor veio me exortar aí, mas o pastor hoje está sem gravata. Tinha que estar de gravata. Está vendo aí? Ele está debaixo da autoridade de Deus. O irmão veio me exortar, mas semana passada eu fiquei sabendo que ele estava assistindo a 3ª temporada de Stranger Things no Netflix. E aí começa a destruir. O segundo posicionamento diante de uma exortação, meus queridos irmãos, eu acho que é pior do que o de Acabe. Que o Acabe, ele é cruel, mas ele não é falso. Vou contar para vocês a história. Deus chama um jovem de Nabate, de Anatote, filho de sacerdote, descendente de sacerdote, o nome dele é Jeremias. Ele vai para Jerusalém e começa a profetizar. E tudo que ele fala se cumpre, nenhuma palavra cai da boca de Jeremias. Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativo, traz cativo, 3 cativeiros, destrói a cidade, arrasa a cidade, assim como ele profetizou, e ele consegue escapar de toda aquela destruição ileso fisicamente. Nabucodonosor dá opção para ele escolher se quer ir para o Egito, se quer ficar em Israel, se quer ir para a Babilônia, e ele, com o amor às pessoas que tanto lhe fez mal, decide ficar com os cativos em Judá, passando necessidades que são descritas em Lamentações. Um descendente de Davi assume o trono e chega para ele. Jeremias capítulo 42 diz: olha, nós sabemos que tu é homem de Deus, nós conhecemos que você conhece a verdade, então ore a Deus por nós, clame a Deus por nós, que o que Deus falar por intermédio da sua boca, assim faremos. E Jeremias vai orar, e ele ora, e ele ora, e ele ora, e Deus dá resposta para Jeremias. Jeremias chega para os comandantes e diz: olha, Deus disse que se vocês permanecerem na terra e não descerem ao Egito, atrás do braço humano, atrás do povo errôneo, Deus vai cuidar de vocês aqui. O pior já passou, há uma promessa de restauração, Deus vai zelar de vocês, nós não padeceremos. Por favor, fiquemos em Judá, fiquemos em Jerusalém. Assim foi. E o que eles falaram? Quero não. Quero não. A gente está sabendo que você é espião do povo. Nós vamos para o Egito. E você vai para o Egito com a gente também. Para saber, para você largar de ser besta. Nós vamos todo mundo junto. Existem pessoas, irmãos, que ouvem a palavra de Deus, ouvem a exortação, ouvem o chamado de Deus e diz: concordo. Verdade, pastor, verdade, irmã, oh, muito obrigado, oh, glória a Deus, porque você falou comigo, Deus abençoe, e vira as costas e fala assim: não vou mudar não, não vou mudar não, não vou não, pastor que se vire,
Problema dele, o irmão que se vire. Minha esposa, meu esposo que se vire. Meus colegas que se virem. Eu nasci assim, assim eu ficarei. E esses, irmãos, é difícil, porque a cada vez o coração vai se endurecendo mais. A cada dia ele vai afastando a voz de Deus, a voz do Espírito, vai afastando e vai se tornando cada vez mais cauterizado. Ou nós podemos ser a terceira opção. A história é parecida. O rei fica doente, Ezequias. A doença era fatal. Tão fatal que Isaías vai avisar a mando de Deus que ele iria morrer. Irmãos, Isaías vem profetizando desde os reis, desde o vô de Ezequias. É rei atrás de rei profetizando. E Isaías se depara em um rei bom. Um rei bom. Se depara diante de alguém que tinha o coração voltado para os caminhos do Senhor, assim como foi Davi. E uma coisa, irmãos, é a gente chamar a atenção de crente desleixado. Outra coisa é chamar a atenção de crente santo. Para Deus colocar a cereja no bolo, daquele lustre, depois da pintada, do acabamento, daquele paninho assim. E Isaías chega e fala: olha, foi um rei tão bom, serviu tão bem ao Senhor, mas olha, você vai morrer, Isaías. Você vai morrer. Não tem jeito. Coloca a sua casa em ordem, chama a família, avisa as coisas, acerta o que tem que acertar, assina o testamento, porque está decretado o fim da sua existência. E assim vai. Isaías está voltando, Ezequias vira para o lado e começa a orar: Deus, Senhor, eu andei na tua presença, oh Deus, eu guardei os teus mandamentos, e chora abundantemente. Irmãos, aqui eu tenho que fazer uma ressalva, que o conhecimento da doutrina do pecado tem feito os crentes, alguns irmãos, ficarem terrivelmente sem responsabilidade. Um dia eu estava conversando com um irmão sobre nós exortarmos alguns à fé cristã, e ele disse: pastor, mas quem não é pecador, pastor? Como é que eu vou chamar a atenção de alguém? Quem não é pecador, pastor? Quem é que não erra? Verdade, irmãos, todos nós somos pecadores, mas existe uma diferença bem clara entre aqueles que lutam cotidianamente para servir ao Senhor e aqueles que abraçaram o presente século e vivem de maneira absoluta, abandonou qualquer coisa. Meu querido e amado irmão, se nós estamos lutando com a graça do Senhor para sermos santos, irmãos, isso nos dá autoridade diante de Deus. Nós, querido irmão, quando ora, não está dizendo: Deus, eu fui perfeito. Ele está dizendo: Deus, eu fui um pecador arrependido. Eu fui um pecador que está lutando para seguir a tua lei. Dentro da minha força, eu consegui fazer, Senhor. Faltou muito que eu deveria ter feito, mas eu estou lutando para te obedecer. Porque eu já vi irmãos, colocar no mesmo senso de proporção o crente adúltero com um crente que um dia viu a mulher passar na rua. Dentro do coração é a mesma coisa, irmãos, mas os desdobramentos sociais, os desdobramentos familiares, eu já vi irmão colocar na mesma balança o irmão que um dia pensou em dar nó no trabalho, do que aquele que rouba o estoque frequentemente. Pelo querido irmãos, existe um senso de proporção na palavra do Senhor, e o que está dentro é a minha carne me tentando, o que está fora, irmãos, é os meus desejos, exaltando o Deus que eu sirvo, ou a Jesus, ou o pecado. E aí, irmãos, Isaías muda o caminho. Deus fala com ele: olha, eu ouvi a oração, vou dar para ele mais 15 anos de vida.
E assim seja. Isaías chega e com a cara que ele foi, ele volta e diz: olha, Deus mandou dizer que tem mais 15 anos de vida e Ele vai te dar, e dá glória a Deus por isso. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa que eu acho que os irmãos já entenderam. Existem promessas que são incondicionais. Existem promessas que são condicionais. Jesus voltar é incondicional. Jesus jogar os ímpios e os santos é incondicional. Jesus levar a igreja dele para o céu é incondicional. Algumas portas, poder, ministério, chamada, isso é condicional e depende da minha obediência e compromisso com Cristo. Ele fica feliz, glória a Deus, ora, recebe visitas lá de Babilônia, e ele, por causa do seu orgulho, mostra tudo que havia no palácio, tudo. Aquelas pessoas que querem ostentar, o primeiro a ostentar foi Ezequias. Ostenta os escudos, ostenta o altar, ostenta o ouro, ostenta tudo. E vão embora os mensageiros da Babilônia. Isaías volta e pergunta para ele o que eles viram. Ezequias diz: viu tudo. Viu tudo. E aí Isaías dá uma palavra para Ezequias e diz: olha, tudo que eles viram serão levados para a Babilônia. Os seus filhos serão mortos. Isso vai acontecer, mas por causa da tua fidelidade você vai descansar em paz. Isaías olha e diz: boa é essa palavra. Boa é essa palavra. A sua exortação foi boa. O nosso querido irmão Pedro, depois de fazer um discurso energético na congregação de Jerusalém, Atos capítulo 15, falando sobre a obrigação dos gentios não serem obrigados a cumprir os mandamentos da lei, mas viverem de maneira livre, guardando-se do sangue, das relações sexuais ilícitas e da carne sacrificada, ele cai na desilusão e começa a viver de maneira meio judaizante. E lá na Galácia, o nosso querido irmão Paulo o exorta publicamente. E aí você vê Pedro na sua carta dizendo: irmãos, não é por tradição que nós recebemos os nossos pais. Valeu a pena a chamada de atenção que Paulo me deu lá na Galácia. Não é, meus queridos irmãos, pela tradição que nós recebemos dos nossos pais que nós vamos alcançar a salvação, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ninguém fica feliz ao ser repreendido, irmãos. É natural do nosso coração amargurar, mas não é cristão eu deixar que essa amargura me impeça de viver a verdade. Segunda coisa, irmãos, que nós temos que saber é que todos têm responsabilidade de exortar. A palavra de Deus em Mateus capítulo 18, ela é bem clara, ele diz: se teu irmão pecar contra ti. Existem pessoas, irmãos, que resulta isso somente às questões pessoais. Existem pessoas que remitem isso somente à questão pessoal. Por exemplo, o irmão Filomeno está usando droga, mas o irmão Filomeno não usou droga na minha casa, então o irmão não pecou contra mim, ele pecou contra ele. Você pode seguir essa resolução. Enquanto ninguém me xingar, enquanto ninguém me roubar, enquanto ninguém me agredir, tá beleza. Agora, se você entende que esse irmão é uma célula do mesmo corpo que você faz parte, e que a cabeça dessas células é Cristo, e vocês são comandados pela mesma mente, o pecado do irmão faz importância na sua vida, sim, Senhor. Eu devo chegar no irmão, falar: irmão, a Bíblia diz assim,
A Bíblia diz assado. O Senhor está reclamando muito. O Senhor fala muito das suas realizações. O Senhor está mentindo exageradamente. O Senhor faltou com a palavra. O Senhor comprou e não pagou. O Senhor deu uma resposta muito atravessada para a patroa do Senhor. A senhora foi muito desrespeitosa com o patrão do Senhor. Então eu te convido, irmão, a se arrepender. E aqui, irmãos, eu não sei se é maldade de coração. Aqui eu não sei se é uma necessidade de aparecer. Mas se um dia você chamar a atenção de um santo, irmãos, que as pedras falem, mas você não. Tem pessoas que têm uma necessidade gritante de falar assim: olha, eu encontrei o pastor Lucas fazendo tal coisa, o pastor Lucas jogou o papel no chão, e eu fui lá e exortei ele, entendeu? Para mostrar que eu sou maior que ele. Irmão, uma coisa que eu aprendi, e o pastor Silvio me ajudou nisso, é o que a gente trata, está tratado. Eita glória. Não tem mais nada. Silêncio. Se por acaso o caminho do irmão continuar errado, irmãos, você convida alguém para ser uma testemunha, para conversar. E normalmente aqui, irmãos, vale a ressalva. Procura um crente com caráter igual ou superior ao seu, conhecimento bíblico igual ou superior ao seu, caminhada cristã igual ou superior à sua. Eu vejo ultimamente, meus amados irmãos, as pessoas que se exortam. Aí eu vejo o crentezinho, normalmente acontece com jovens, o crentezinho que está em toda balada, sendo exortado pelo companheiro dele de balada, e assim vai seguindo o irmão que vê imoralidade, exortando o outro que vê imoralidade, e assim vai seguindo, porque nunca tem coragem de chamar alguém com caráter melhor, para não se constranger, porque não faz uma exortação, mas um acordo de cavaleiros, uma comparsa, uma pecação santa. Convida alguém mais santo, mais crente que você para se exortar. Vamos lá, irmãos. Não resolveu? Apresenta para a igreja. No segundo caso, na prática, irmãos, o pastor já é envolvido. Na segundo grau, já envolve o pastor, a liderança, já dá aquela resolvida. Se não, apresenta para a igreja. E se a pessoa não se converter, tende-o como um publicano. Porque, meu querido e amado irmão, talvez você seja o único profeta de Deus ao alcance desse santo para ter a vida transformada pela verdade. Às vezes, meus irmãos, nós nos diminuímos e não temos que ser orgulhosos, mas se a palavra está ao nosso lado, irmão, nós temos todo o poder. A minha tradição, a minha percepção de mundo, o meu jeito de ver as coisas, o meu jeito de fazer igreja, não tem poder. Agora os textos sagrados têm todo o poder. Aleluia. E o que acontece com uma igreja que zela pela santidade uns dos outros? 3 coisas acontecem. Primeira questão, irmãos. A igreja anda em santidade. Exalamos o bom cheiro de Cristo. Não damos vazão ao adversário com seus ardis. Quando o apóstolo Paulo fala da comunhão dos santos, ele fala do texto de disciplina e fala para que nós não demos vazão aos ardis de Satanás. Bom cheiro. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho a minha responsabilidade pessoal, irmãos. Existem coisas que, independente da igreja, e bem ou mal, vai dar certo para mim, vai dar certo para o irmão, vai dar certo para a família do irmão, mas existem coisas que envolvem, irmão, o nosso corpo, o corpo de Cristo, e a saúde da igreja faz diferença, sim. E a parte mais famosa, irmãos, é
Acã. Havia crente que orava mais que Josué no tempo de Acã? Não tinha. Havia alguém com o coração mais voltado para obedecer a palavra no tempo de Acã? Josué estava lá. Irmãos, Moisés chamou a igreja de Israel a fazer muitas coisas, mas você nunca vê Moisés chamando o povo para jejuar. E Josué chamava o povo para jejuar. Mas o pecado de Acã trouxe vergonha, derrota e morte para a congregação de Israel, a ponto de Josué orar desesperado, perguntando por que aquilo havia acontecido, e a resposta de Deus é: há pecado na congregação. Nós como igreja, irmãos, temos um bom nome a zelar. Eu carrego o nome da igreja, o irmão carrega o nome da igreja, a sua família carrega o nome da igreja. E quando eu digo igreja, irmãos, não é somente redenção e graça, é o corpo de Cristo. Você carrega a fama da igreja nos seus ombros. Segunda coisa que acontece quando um irmão se preocupa com o crescimento do outro: Jesus ouve as orações. Jesus ouve as orações. Se dois concordarem aqui na terra acerca de algo, o meu Pai Celestial dará resposta. E aqui, irmãos, não é somente um concordar assim, concordo, amém, como tem algumas igrejas que oram corretamente, irmãos. Aqui é concordar com o propósito geral de ser santo e agradar ao Senhor, concordar juntos. Eu vou ser fiel, irmão, você vai ser fiel, então juntos nós vamos ser fiel e buscar o Senhor. O texto de Isaías é um convite para a idolatria. Um ao outro o ajudou e o exortou, e um ao outro animou e construiu altares. Mas nós podemos deslocar o versículo, encaixa muito bem. Irmão, você busca mais, eu busco mais, e nós buscamos o Senhor. Ele é fiel para responder às nossas orações e nos dar a graça. Concordar. Irmãos, há um momento assim, um convite para você se deslocar da comunidade que você serve, é quando você não concorda com nada. Uma vez eu conversei com o irmão, falei: cara, tu tá muito mal, nem com a recepção da igreja tu concorda, santo, pelo amor de Deus. Eu acho que você estava no dia. Os irmãos colocou terno para receber as pessoas na porta da igreja, e um conhecido pastor falou: terno tá pronto. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, nem com a recepção, você tem que se cuidar, meu irmão, nem com a recepção. Um dia conversando com o irmão, e ele virou para o outro e falou assim: cara, nós temos que orar para o fulano de tal. Por quê? Porque ontem nós tivemos um culto de oração, o irmão fulano de tal profetizou. Eu falei: o irmão fulano de tal profetizou? O irmão fulano de tal não abre a boca para dizer um amém, profetizou. O negócio estava bom, e fulano de tal saiu reclamando do culto. Falei: não, a gente tem que orar por ele, porque se fulano de tal profetizou, Jesus estava lá mesmo. Irmãos, se a gente discorda de tudo, irmãos, discorda de tudo, talvez Jesus esteja nos convidando a refletir sobre a nossa vida e estar em outro lugar. E por último, irmãos, uma igreja que se preocupa com a vida dos outros em santidade, irmãos. Não é preocupar se o irmão torce para o Atlético ou para o Cruzeiro. Não é se preocupar se o irmão compra carro azul ou vermelho. Não é preocupar se o irmão gosta de praia ou não. É preocupar se o irmão está crescendo no Evangelho de Cristo. Nós temos a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente.
E aqui, meus irmãos, nós temos que ter uma ideia muito importante. Esse negócio de termos abstratos, irmãos, esse negócio de termos filosóficos, é coisa do latim, é coisa do português. No hebraico é só literalidade. No hebraico, do jeito que se escreve, se lê. Não existe substancialidade, não existe subjetividade, é objetividade. O que isso quer dizer, irmãos? É que Jesus se faz presente e Ele se faz sentir presente. É possível ouvir Jesus presente, é possível sentir Jesus presente, é possível ser tocado por Jesus presente. E aí, irmãos, às vezes a gente se acostuma com tantas coisas, fala, Jesus está aqui, filosoficamente. Claro que há momentos da vida da gente que a gente passa por algumas provas, irmãos, que a gente fica sem sentir a presença de Deus. Mas a rotina é, se os crentes se reuniram para adorar a Ele, Ele se fará presente. Vamos de pé em nome de Jesus Cristo. Orar. Depois que nós orarmos, irmãos, nossa irmã Carol vem louvar o hino, enquanto a diaconia se prepara para servir a ceia. Em nome de Jesus. Irmãos, domingo que vem nós vamos pregar sobre a importância de pregar o Evangelho. No outro domingo nós pregaremos sobre maneiras de pregar o Evangelho. Mas hoje, irmãos, vamos lembrar dos nossos irmãos fracos. Vamos lembrar, irmãos, quantas vezes nós fomos rudes quando o Senhor nos chamou a atenção pelo irmão, pela irmã simples. Vamos lembrar, irmãos, como está o nosso coração diante de Deus e vamos pedir a Ele que a cada dia mais nós exalemos santidade, que a cada dia mais nós com amor levamos os que estão caídos no caminho a se colocar de pé, que cada vez mais o Senhor ouça as nossas orações coletivamente e que a presença dEle se manifeste em nosso meio. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus santo e poderoso, eu quero te pedir, meu Pai amado Senhor, em nome de Jesus, venha me lavar com teu sangue, Senhor. Lava, meu Pai, a igreja com teu sangue. Lava, meu Pai, os santos que aqui estão com teu sangue. Lava, meu Pai amado, os irmãos de um modo geral com teu sangue, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a sermos modelados pelo Senhor. Nos ajuda a sermos submissos à tua voz. Nos ajuda a nos curvarmos diante das repreensões que o Senhor nos dá, sem desculpas, sem ressalvas. Aceita de bom grado, Pai amado, o teu açoite e o teu conduzir para a verdade. Ó Deus amado Senhor, fortalece o meu irmão fraco, fortalece a minha irmã fraca, fortalece o irmão, meu Pai amado, que vagueia, meu Pai amado, cogitando o pecado. Ó Deus amado Senhor, e dai-nos santidade, dai-nos comunhão, Senhor, dai-nos, meu Pai, orações respondidas, e dai-nos a tua presença, ó Deus, porque sem a tua presença nada podemos, ó Pai, sem a tua presença nada somos, ó Deus. Nos fortalece como casa sua, como morada sua, Pai, e nos dá a tua presença, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nossa irmã Carol vem louvar o Senhor, nosso irmão Caleb, nosso irmão Enos, lava as mãos e higiene essa para preparar a diaconia. Nem chega mais para cá, em nome de Jesus.